Nos bastidores de Brasília cresce uma pergunta que parecia impensável há poucos anos. Ministros do Supremo podem sofrer impeachment? Os nomes de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli passaram a aparecer no centro dessa discussão após revelações sobre o caso Banco Master. O debate deixou de ser apenas jurídico e virou político, institucional e até moral. Mas afinal, existe base real para isso ou estamos diante apenas de mais uma guerra de narrativas? Alexandre de Moraes virou alvo de pedidos de impeachment por suposta quebra de decoro e possível conflito de interesses. Parlamentares apontam suspeitas envolvendo contatos indiretos com pessoas ligadas ao Banco Master, além de questionamentos sobre viagens, mensagens e reuniões. Moraes nega irregularidades e afirma que nunca atuou para beneficiar o banco. Ainda assim, o tema ganhou força porque envolve justamente um ministro conhecido por decisões duras e enorme influência. Um dos pontos mais explorados por críticos de Moraes envolve a atuação profissional de sua esposa, Viviane Barci de Moraes. Reportagens apontaram contratos milionários entre empresas ligadas a ela e o Banco Master. Parlamentares argumentam que isso poderia gerar interesse financeiro indireto. Já a defesa do ministro sustenta que ela não atuou no caso da compra do Master pelo BRB e que não houve qualquer interferência de Moraes junto ao Banco Central ou outra autoridade federal. O caso das viagens em aeronaves privadas também aumentou a pressão sobre Moraes. Reportagens mostraram registros de voos ligados a empresas associadas ao Banco Master. Moraes classificou as suspeitas como ilações inverídicas. Mesmo assim, críticos afirmam que ministros do Supremo precisam não apenas ser imparciais, mas também parecer imparciais. Esse tipo de revelação fortalece a narrativa de que existe proximidade excessiva entre magistrados e grupos econômicos influentes do país. Outro fator que alimenta o debate é a evolução patrimonial da família de Moraes. Reportagens indicaram que o patrimônio imobiliário teria triplicado nos últimos anos, com imóveis comprados em bairros de Brasília e São Paulo. Não existe acusação formal de ilegalidade nessas aquisições. O problema político surge quando crescendo patrimonial, relações empresariais e decisões judiciais passam a ser observados sob a mesma lente de suspeita pública e questionamento institucional. No campo jurídico, especialistas lembram que impeachment de ministro do Supremo exige prova de crime de responsabilidade. Não basta polêmica, desgaste ou manchete. É preciso demonstrar, de forma objetiva, conduta incompatível com honra, dignidade e decoro. No caso de Moraes, seus críticos dizem que a soma dos episódios cria esse cenário. Seus defensores afirmam que não existe prova concreta de favorecimento, apenas conjecturas exploradas politicamente até o presente momento. Dias Toffoli enfrenta questionamentos diferentes. O principal deles envolve a suspeição no caso Banco Master. Revelações mostraram que uma empresa da qual o ministro é sócio vendeu participação em um resort para um fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro. Toffoli afirma que tudo foi declarado à Receita, que não recebeu dinheiro de Vorcaro e que a negociação ocorreu dentro do valor de mercado. Ainda assim, a relação despertou dúvidas e ampliou a pressão política sobre ele. Além do Resort Tayaya, o nome de Toffoli apareceu em relatos sobre viagens, contatos indiretos e decisões que teriam beneficiado pessoas ligadas ao Banco Master. Um dos pontos mais sensíveis foi sua permanência como relator do caso, mesmo após o surgimento de questionamentos sobre suspeição. Internamente, ministros do STF teriam defendido que ele deixasse a relatoria para evitar desgaste maior.
Foi o que aconteceu, mas sem declaração formal de suspeição no processo. Críticos de Toffoli afirmam que o problema não está apenas nas relações empresariais indiretas, mas também na condução do processo. Houve questionamentos sobre sigilo extremo, centralização das investigações, retirada de dados da CPMI e tentativas de limitar o acesso a aparelhos apreendidos. Defensores do ministro respondem que essas medidas estavam dentro das prerrogativas legais de um relator no Supremo e não representam ilegalidade por si só perante a legislação vigente. Os pedidos de impeachment contra Toffoli usam como base a ideia de que um magistrado não pode julgar casos envolvendo pessoas com quem tenha relações econômicas, ainda que indiretas. A legislação brasileira prevê impedimento e suspeição quando existe vínculo que possa comprometer a imparcialidade. É justamente nesse ponto que os críticos dizem enxergar fragilidade na posição de Toffoli, principalmente após as revelações envolvendo a empresa Marit e o resort Itaiaia do Paraná. Apesar da pressão, existe um enorme obstáculo político para qualquer impeachment avançar. O Senado é quem decide se aceita ou não pedidos contra ministros do Supremo. Historicamente, essas iniciativas quase nunca prosperam. Além disso, muitos senadores evitam confronto direto com a Corte por medo de ampliar a crise entre poderes. Na prática, isso significa que o peso político do caso pode ser maior que a chance real de afastamento imediato dos ministros envolvidos. O caso de Moraes parece mais explosivo no campo político porque envolve imagem pública, patrimônio, viagens, mensagens e influência institucional. Já o de Toffoli parece mais delicado no campo jurídico, porque gira em torno da suspeição e da imparcialidade. Em ambos os casos, porém, existe algo em comum: a percepção crescente de que ministros do Supremo estão cada vez mais expostos ao escrutínio público e à pressão da opinião popular em todo o território nacional. Também chama a atenção o fato de que parte dos próprios ministros do STF já demonstra desconforto com os desdobramentos do caso Master. Bastidores apontam divisões internas, medo de desgaste institucional e preocupação com a imagem da Corte. Isso mostra que a crise deixou de ser um problema isolado de 2 ministros e passou a atingir a credibilidade do Supremo como instituição. Talvez esse seja o maior risco de toda essa história para a estabilidade nacional brasileira. O futuro desses pedidos de impeachment depende menos das manchetes e mais das provas. Se surgirem evidências objetivas de favorecimento, conflito de interesses ou quebra de decoro, a pressão pode crescer muito. Mas se tudo permanecer no campo das suspeitas e interpretações, o mais provável é que os processos não avancem. O fato é que Moraes e Toffoli já enfrentam algo difícil de reverter: a desconfiança de parte expressiva da sociedade brasileira atualmente. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.